Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de Astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em março de 2023, mês com muitas conjunções planetárias e mês do equinócio de outono. Mas antes, a gente aqui vai para a tela, para a visibilidade dos planetas na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, aqueles que são visíveis a olho nu, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar por Mercúrio, o planeta Mercúrio ele vai ser visível do início até quase meados do mês de março, a leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer. Em meados do mês, segunda e terceira semana do mês de março, ele vai ficar aí ofuscado pelo brilho do Sol e somente no final do mês de março vai reaparecer no céu, porém, dessa vez a oeste, sentido onde o Sol se põe. Então a gente vai ter um momento no início do mês de março para a visibilidade de Mercúrio e depois aí no final do mês de março, em virtude aí que em meados do mês ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. E das conjunções de destaques aqui que a gente tem para a visibilidade do planeta Mercúrio, logo aqui praticamente no início do mês, 1 de março, 2 de março, a conjunção de Mercúrio com o planeta Saturno. Isso aí é antes do amanhecer, a leste, sentido onde o Sol nasce, aí em 2 de março, aqui antes do amanhecer, a conjunção planetária, aproximadamente aí 58 minutos de arco, né? Uma aproximação aí razoável, aparente, sempre a destacar a conjunção do planeta Mercúrio com o planeta também Saturno. E na sequência, a gente acompanha o deslocamento do planeta Mercúrio, que ele vai ficar cada vez mais baixo em relação ao horizonte leste, como citei, segunda, terceira semana de março, aí depois ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. E no final do mês, Mercúrio vai reaparecer, como citei, a oeste, sentido onde o Sol se põe. Diferente ali da visão de leste, que ele estava cada vez ficando mais baixo em relação ao horizonte leste, a segunda e terceira semana ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Já a oeste, no final do mês de março, a tendência é Mercúrio ficar cada vez mais alto em relação ao horizonte oeste. E aqui a gente repara a próxima conjunção planetária, já que a conjunção com a Lua a gente não aconselha em virtude da proximidade aparente de Mercúrio com o Sol, então é uma área muito assim perigosa para observação, não favorável, ele vai estar aí ofuscado, mas no final do mês, em 27 de março, a oeste, sentido onde o Sol se põe, bem baixos em relação ao horizonte oeste, ou seja, logo depois do pôr do Sol a oeste, vai ter aí a conjunção de Mercúrio com Júpiter, isso em 27 de março. A gente repara aí que é importante ter a visão desobstruída para o sentido oeste, também como aquela condição citada a leste de Mercúrio com Saturno, porque realmente ficou aí uma posição baixa dessas duas conjunções de Mercúrio com Saturno em 2 de março e de Mercúrio com Júpiter em 27 de março. E ainda no sentido do oeste, a gente vai agora focar no planeta Vênus. Vênus vai ser possível de ser visível por todo o mês de março. A tendência
é o planeta Vênus ficar cada vez mais elevado em relação ao horizonte oeste, o que dá mais tempo de observação desse brilhante planeta, Vênus aí, que é popularmente conhecido como a estrela d'alva, a estrela da alvorada, a estrela vespertina ou matutina, né? Matutina manhã, vespertina aí da tarde, e que na verdade essa aparente estrela bastante brilhante é o planeta Vênus. E como a gente pode ver aqui, logo no dia 1º de março, inclusive essa conjunção foi citada no post, no vídeo dos destaques do céu, pois se tratava aí já de uma transição, né? Optamos por apresentar essa conjunção no vídeo dos destaques do céu de fevereiro, pela transição aí ser logo no início aí de março e justamente pela gravação aqui do vídeo dos destaques do céu de março, um pouco depois aí do dia 1º, aí já ficou mencionada como um bônus no vídeo dos destaques do céu de fevereiro, mas cito aqui a fantástica conjunção planetária envolvendo aí os dois planetas mais brilhantes do céu, Vênus e Júpiter. Realmente fantástica de observar essa conjunção, em virtude de já ter acontecido, e aqui a gravação do vídeo do destaque do céu ser depois, nas mídias sociais do AstroPE a gente divulgou fotos, pude observar e fotografar essa fantástica conjunção, mas fica aqui o destaque sobre essa conjunção, inclusive no post dos destaques do céu de fevereiro, esse bônus também foi citado e incluído aí no post dos destaques do céu de março também. E a conjunção, inclusive, foi 35 minutos de arco, ou seja, os dois estavam bem próximos aparentemente, não tanto quanto uma conjunção que ocorreu na madrugada, 1º de maio de 2022, mas pouco perceptível a olho nu. Por telescópio até você percebia que a conjunção de 1º de maio de 2022 foi um pouco mais próxima aparentemente. Observadores aí mais calibrados, talvez a olho nu pudesse perceber, e essa foi um pouquinho aí mais separados um do outro, mas não deixa aí de despertar um grande encanto e admiração essa conjunção. Lembrando que os dois estavam próximos aparentemente do ponto de vista aqui da Terra, vimos aí praticamente um alinhamento Terra, Vênus e Júpiter, ou seja, na linha de perspectiva dava a impressão ali de ver Vênus coladinho ali com Júpiter, mas na verdade as distâncias reais desses planetas um do outro são bem expressivas. Você vê aqui em unidades astronômicas 1,4 aproximadamente, enquanto que Júpiter está a 5,8, ou seja, pelo menos aqui a gente vê que um a uma unidade astronômica, o outro a 5, então 5 a 6 vezes mais aí a distância um do outro. Isso unidades astronômicas. Uma unidade astronômica tem aí, em média, 150 milhões de quilômetros, é a distância média entre o Sol e a Terra. Então a gente repara aqui o planeta Vênus bem mais próximo de nós, se comparado ao planeta Júpiter. Se a gente aqui aproximar, essa condição foi visível a olho nu, e o auge foi em 1º de março, e se você pudesse observar por binóculo, telescópio, dependendo da ampliação, a ampliação ali modesta, podia ver os dois planetas no mesmo campo de visão. Realmente fantástico, espetacular essa conjunção de Vênus e Júpiter. E aí a gente, na sequência aqui, depois dessa conjunção planetária, a gente já está reparando um bom número de conjunções planetárias neste mês de março, uma ótima coincidência para a gente apreciar a visão desses planetas. Na sequência, a gente repara que Júpiter estava mais elevado, começa a descer, e Vênus, que estava mais baixo, começa a se elevar mais em relação ao horizonte oeste. O que ocorre depois do dia 1º
é uma troca, digamos assim, de posição, de elevação. E em 24 de março, a gente acompanhando aqui o deslocamento de Vênus e até repara ali a posição de Júpiter. É interessante para a gente ver essa dinâmica de mudança de posição no céu dos planetas. Em 24 de março acontece uma magnífica conjunção que dá um grande destaque a essa conjunção no céu, que é a conjunção do planeta Vênus com a fina lua crescente. A gente repara nessa cena que, inclusive, os planetas Júpiter e Mercúrio, né, bem mais abaixo dessa conjunção, e essa conjunção que pode ser visível aí depois aí do anoitecer, pode ser visível já desde o entardecer de 24 de março a oeste, sentido onde o sol se põe. Mas você pode preferir aí depois do anoitecer, para o céu ter aquele melhor contraste, escurecer um pouco mais, e aí você poder ver a conjunção aí com mais contraste, uma vez que a Lua ela apresenta aí um pouco daquele fenômeno chamado de luz cinérea, embora se dá dias antes e dias depois da Lua Nova. A Lua Nova de março é em 21, então temos aí 22, 23, 24, embora sejam 3 dias depois, ainda é possível ver esse contorno da Lua aqui, não tão destacado se fosse a Lua Nova 21, então se fosse 22, 23 estaria com mais destaque, mas ainda é possível ver o fenômeno da luz cinérea, que é aquele fenômeno em que a luz solar ela chega indiretamente nessa grande área. E quem funciona como um rebatedor e quem colabora para refletir a luz solar para essa área é a Terra. E é indiretamente porque ao invés da luz solar chegar diretamente aqui, ela chega indiretamente através aí da Terra. O Sol emite a luz até a Terra está aí quase que cheia, por ponto de vista de um observador nessa área, e aí a Terra reflete essa claridade para essa grande área aqui da Lua, e aí causa esse fenômeno da luz cinérea. É uma analogia aí do luar, que clareia a noite, a Terra também tem sua claridade, e aí consegue, para essa questão de posição Sol, Terra e a Lua, as posições orbitais, permite essa visão aí do fenômeno da luz cinérea. A parte que está iluminada diretamente é essa fração aqui, que já começa a apresentar uma expressiva, né, fração iluminada, comparada aí se fossem frações iluminadas um pouquinho antes ou um pouquinho depois aí da lua nova, um dia antes ou um dia depois. Então, tanto belo de apreciar a conjunção de Vênus com a fina lua crescente, como também apreciar esse fenômeno da luz cinérea. E já no final do mês, a gente já repara aqui, aí a gente se mantém a oeste e com o céu mais escurecido, que vai ser até favorável para observar essa conjunção planetária de Vênus com o planeta Urano, que ocorrerá em 30 de março. A aproximação aparente é de 1 grau, ponto 13, 1 grau e 13 minutos, 1 grau e 13 minutos de arco, citando mais corretamente. Não será tão próxima assim, aparentemente, mas se você usar ali um binóculo, um telescópio com uma aproximação modesta, pode, através de Vênus, localizar no mesmo campo de visão
o planeta Urano. Bem, no geral, Urano ele não é visível a olho nu. Ele tem uma magnitude ali que fica bem no limite, como a gente pode ver ali 5,8. O olho humano pode ver até magnitude 6, mas temos que ter aí condições ideais, céu escuro, vista bem adaptada e também aí a vista mais capaz aí do observador. Então, certas configurações ou fatores aí permissíveis para que o observador possa ver aí Urano. Mas, no geral, Urano não é visível a olho nu. E o que é que acontece? Através da fácil identificação aí pelo brilho do planeta Vênus, especialmente quem acompanha Vênus já está ciente ali que ali tem um planeta, né? Não uma estrela, consegue, através de Vênus, encontrar Urano através dessa conjunção. É aí o ponto bem importante a destacar das conjunções, pois através de um corpo celeste brilhante, que você tem facilidade de identificar, você consegue localizar um outro que é menos brilhante, mais difícil de localizar, e aí a conjunção, através de um objeto, você encontra o outro. Ou também, se não somente encontrar, mas proporciona belas composições e registros também aí para o observador. Então essa conjunção ela acontece aí no anoitecer de 30 de março a oeste, sentido onde o sol se põe. Lembrando que Vênus ele estará visível, né, a temporada de Vênus a oeste, ela vai até o início de agosto de 2023. E o auge dessa observação, dessa temporada de observação de Vênus a oeste, é em 4 de junho. Esse período de 4 de junho, dias antes e dias depois, Vênus atinge maior separação angular em relação ao Sol, o que ali aproximadamente também nesse período vai permitir ele estar com mais altura em relação ao horizonte oeste e a gente vai ter ótimo tempo aí de observação do planeta Vênus, né? Vê-lo aí bem brilhante no céu, bem alto e isso permitirá vê-lo por mais tempo no céu. Isso aí é esse auge em 4 de junho. Para depois aí ele despedir a visão a oeste aí um pouquinho depois aí do início de agosto. Então, até o início de agosto, a gente vai poder vê-lo a oeste. Mas o melhor período é esses meses que já estamos a observá-lo, especialmente aí em junho de 2023. E o próximo a observarmos aí é a visibilidade do planeta Marte. Bem, Marte visível próximo do zênite, ponto mais alto, né, a área mais alta do céu acima de nós observadores. Ele vai estar aí já visível assim que anoitecer, especialmente é considerar o início do mês de março, né, nessa área do zênite. E a tendência realmente para o fim do mês de março e os próximos meses, aí é vermos o planeta Marte se direcionando para o oeste. Então, cada período, mês que está se passando, menos tempo temos aí para observação do planeta Marte. Então a gente vê e repara aqui ele próximo da área do zênite, até que no final aí do mês de março ele já vai se dirigindo ao oeste, ficará alto sentido o oeste. E alterando aqui as datas, em 9 de março ocorrerá a conjunção do planeta Marte com a estrela Eunate.
aproximadamente aqui 3 graus, é a Beta, a segunda estrela mais brilhante aí da constelação de Touro. Essa conjunção que ocorrerá aí em 9 de março. Nós observadores poderemos ver, né, alto aí próximo dessa área do zênite, a conjunção do planeta Marte com a estrela Eunate. E isso é importante, essas conjunções, porque a gente também, através da posição, por exemplo, aqui que Marte se encontra, você consegue ver outras estrelas, e dessas estrelas você conhece as constelações às quais pertencem essas estrelas, e aí você vai mapeando e conhecendo mais e mais do céu. Você aumenta o seu mapa observacional mental e aí vai conhecendo mais e mais do céu. E mais para o final do mês, a gente vai alterando aqui as datas, vê também um pouco aí o deslocamento de Marte no céu, até que em 28 de março, Marte estará em conjunção com a Lua quarto crescente, que a Lua quarto crescente de março vai ser aí no dia 28, né? Ambos aí altos em relação ao horizonte oeste, mas especialmente na área ainda do zênite, a considerar aí logo que anoitecer. Então você consegue reparar aí Marte em conjunção com a Lua quarto crescente, altos no zênite. A tendência, como citei, é você ir reparando que conforme as horas se passarão, você vê-los indo para o sentido do oeste, altos em relação ao horizonte oeste. Então aqui é a conjunção do planeta Marte com a Lua quarto crescente de março no dia 28. Muito bom para apreciar, inclusive, como havia citado, estrelas próximas aí ao redor dessa conjunção. A gente pode citar aqui, por exemplo, acima a estrela aqui Betelgeuse, alfa mais brilhante da constelação de Órion. Na verdade, é uma exceção, né? A constelação de Órion, a alfa é Betelgeuse, mas ela não é a mais brilhante. A mais brilhante é Rigel. Entretanto, no passado, ela foi registrada como a mais brilhante da constelação de Órion. Betelgeuse perdeu aí um pouco de brilho. Então, Alfa de Órion, Betelgeuse, e Rigel, que é a beta, a segunda mais brilhante, ela brilha mais do que Betelgeuse. É uma constelação que tem a exceção. Aldebaran, Alfa mais brilhante da constelação de Touro, então vizinha aí também a conjunção. Então, através dessa conjunção, você pode conhecer mais e mais essas estrelas ao redor dessa conjunção, por exemplo. Tem aqui Capela, a estrela alfa mais brilhante da constelação de Cocheiro. E aqui Castor e Pollux, por exemplo, alfa e beta da constelação de Gêmeos. E no dia seguinte, apenas aqui adicionando o objeto do catálogo Messier, o planeta Marte ele vai ter em conjunção próxima aparentemente de um aglomerado. Aqui 28 é no dia seguinte. O auge dessa aproximação aparente é a conjunção do planeta Marte com o aglomerado aberto M35. Esse aglomerado pode proporcionar, se você utilizar especialmente um binóculo, uma bela visão, né? A gente está vendo até a magnitude aqui 5,5, então ele é visível olho nu se você tiver num local com o céu escuro, e o uso de um binóculo vai ser um ótimo atrativo para a observação, apreciar bem aí esse aglomerado
aberto que estará próximo, aparentemente, de Marte. E realmente, aparentemente, você vê aí que Marte está a 1,4 unidades astronômicas, né? Quase aí uma vez e meia a média da distância entre o Sol e a Terra, e já o aglomerado está a 2.800 anos-luz. Então, muito mais distante o aglomerado se encontra. E aí o bom é que, como havia citado, através dessa conjunção, ou no geral das conjunções, você pode, através ali de planeta Marte, que embora esteja perdendo mais brilho em virtude de estar mais afastado da Terra, mas ele ali ainda apresenta brilho suficiente para ser visível olho nu, você pode encontrar um outro objeto, apreciar esse objeto, aprender mais, conhecer mais, através especialmente de uma conjunção. Então essa conjunção é em 29 de março do planeta Marte com aglomerado aberto M35, já transitando dessa posição alta no zênite para alta aí em relação ao horizonte oeste. Muito bom aí a oportunidade em 29 de março de apreciar essa conjunção de Marte com aglomerado M35. E agora vamos para a visibilidade do planeta Júpiter. Bem, como a gente já pode até ver aí em destaque, a considerar aí o início do mês, né, para acompanhar até o final do mês a visibilidade de Júpiter, a gente cita em comum quando falou sobre a conjunção de Vênus com Júpiter, aí vemos aí a conjunção de Júpiter com Vênus, essa fantástica conjunção planetária que citamos ocorreu em virtude aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu em 1º de março, foi o auge dessa aproximação aparente desses planetas, ou seja, os dois estiveram bem próximos um do outro, aparentemente no dia 1º de março. Essa perspectiva de vermos, né, os dois bem próximos um do outro, do ponto de vista aqui da Terra. E lembrando aí, né, a temporada de visibilidade, período de visibilidade em Júpiter, perdão, a visibilidade de Júpiter em março é até mais ou menos aí o final do mês, porque depois aí vai ter a despedida dele a oeste. Ou seja, o mês de março encerra aí a visibilidade de Júpiter a oeste, para então, em abril, ele reaparecer a leste, sentido onde o Sol nasce. Então, a gente vai acompanhar aí, ao transcorrer as datas, essa posição que Júpiter se encontra, e depois a gente vai vê-lo cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste, sentido onde o Sol se põe, até que, bem no fim de março, quando realizar essa despedida em relação ao horizonte oeste, aí ele vai deixar de ser visível no fim do mês de março a oeste, para reaparecer aí em abril a leste. Então, bem interessante, quanto mais você puder observá-lo, o planeta Júpiter, a considerar o início do mês de março, ainda é o período aí para vê-lo no céu. Então, a gente vai fazer aqui justamente a alteração aqui das datas, até que em 22, né, a gente está reparando, né, Júpiter cada vez mais baixo, Vênus cada vez mais alto, que ele vai colocar no período do anoitecer, e ir para o período do entardecer, para poder ainda pegar o máximo de visibilidade de Júpiter, que neste mês de março ele é visível no período do anoitecer apenas, né? Do entardecer para o anoitecer. Depois ele vai ficar muito baixo em relação ao horizonte oeste no fim do mês de março. E em 22 de março, e aí destaco
uma admirável, magnífica conjunção que é de Júpiter com a finíssima lua crescente. E quando a gente usa esse termo finíssima, é para indicar aí que é, se for finíssima lua minguante, um dia antes da lua nova. Finíssima lua crescente, que é este caso, é um dia depois da lua nova, porque a fração iluminada da lua está realmente bastante fina. Ou seja, aquela parte em que é iluminada diretamente pelo Sol, é essa parte bem fininha. E aí, 22 de março, nessa conjunção da finíssima lua crescente com Júpiter, a gente vai reparar bem destacada o fenômeno aí da luz cinérea, né? Esse acinzentado aí, que é uma possibilidade de você ver o contorno da lua, você vê o restante, o grande restante aí da lua, que está iluminado indiretamente pelo Sol, né? A luz solar vem até a Terra, da Terra reflete para esta grande área. E aí o destaque para essa conjunção é que na grande parte do Brasil, uma boa parte aí apreciará a conjunção de Júpiter com a finíssima lua crescente. E uma outra parte vai poder aí ver a ocultação de Júpiter pela lua crescente, pela fina lua crescente. E pelo que já pré-pesquisei, né, para poder colocar aqui a tempo no vídeo dos destaques do céu, é para os estados da região norte e estados da região nordeste. Inclusive vai ter um link aqui especial na descrição do vídeo dos destaques do céu de março, para você ver ali mais informações sobre essa conjunção. É de um link externo que a gente consulta aqui como fonte e que tem ali citando, né, a área de visibilidade dessa ocultação de Júpiter pela finíssima lua crescente. Até o momento aqui da gravação, a informação que eu vi, a visibilidade, o mapa ficou assim muito. Não dá para ampliar bastante, ou não tem tanto enumerado ali as cidades. Então é importante você utilizar um aplicativo. A gente sugere, por exemplo, o Sky Safari, tem o Stellarium, para que você possa ali consultar se da sua cidade o planeta Júpiter ele vai ser ocultado pela Lua crescente, a finíssima Lua crescente, especialmente aí cidades da região norte e nordeste do Brasil. As demais regiões, como eu citei, vão apreciar uma magnífica conjunção, Júpiter bem pertinho ali, aparentemente, da Lua crescente. Vou inclusive aqui centralizar aqui em Júpiter, apenas para que vocês vejam aí o horário do entardecer, essa conjunção para essas outras regiões do país, centro-oeste, sudeste e sul, será em 22 de março, já a ocultação, na mesma data de 22 de março, se dará ali, já beirando o anoitecer, ou seja, do entardecer para o anoitecer. E aí eu vou mudar aqui as datas para minha localização aqui, Recife, Pernambuco, quase que acontece aqui a ocultação. Você vê que eu não aprecio por conta de Júpiter e a Lua baixarem ali no horizonte oeste. Então, eu tinha consultado nessa parte mais, a faixa mais a leste da região nordeste, tem essa questão ali de ficarem tão baixos que aí descerão no horizonte oeste. Mas as cidades mais centrais aí do Nordeste, mais a oeste do Nordeste e a grande parte aí da região Norte, inclusive até da região Norte vai dar para apreciar aí ainda durante o dia, né, no entardecer, para quem já é familiarizado, claro, com toda a cautela, pode observar ali a Lua e saber a exata posição que Júpiter vai estar, para onde vai ocorrer a imersão num disco lunar e poder ali apreciar a ocultação de Júpiter pela Lua ainda durante o dia, de forma segura para não
apontar o telescópio ou a instrumentação, câmera para o Sol. Então, sabido ali ser feito, né, a observação, poder contemplar esse fenômeno. Não ficou tão favorável, né, pela questão de baixa altura, posição no céu muito baixos, inclusive a citar pela conjunção em si, muito baixo será essa conjunção da Lua, finíssima Lua crescente com o planeta Júpiter. Então, voltando mais aqui para o horário do entardecer para o anoitecer, essa conjunção aí que ocorrerá em 22 de março, sentido oeste. E depois aí a conjunção de Júpiter com o planeta Mercúrio em 27 de março. A gente repara, inclusive, aqui, né, como estarão bem baixos, especialmente Júpiter, né, por conta da tendência, já se tratando aí no final do mês de março, né, 27 de março, ele está bem baixo em relação ao horizonte oeste. Enquanto que Mercúrio, só para destacar, ele vai se elevar mais do que Mercúrio quando a gente considerar o período de abril. Então a gente vê aqui, após o pôr do sol, entardecer, bem até antes do anoitecer, a conjunção em 27 de março do planeta Júpiter com também o planeta Mercúrio. E aqui a visibilidade do planeta Saturno. Logo no início aqui do mês de março, a gente já tem Saturno ressurgido aí por todo o mês de março a leste, antes do amanhecer, né? A leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer. Já que no mês anterior de fevereiro, ele estava ali na transição, né? Saiu do período de visibilidade do oeste, ficou ofuscado pelo brilho do Sol, e aí ele reapareceu no finalzinho aí de fevereiro para ser visível agora a leste antes do amanhecer. A tendência, no fim do mês de março, é Saturno ficar mais alto, e aí ao invés de você ver no fim do mês de março o planeta Saturno antes do amanhecer, logo aí a partir do final da madrugada, com o céu ainda escuro, aí vai dar para apreciar o planeta Saturno. E a gente aqui alterando as datas, 1 e 2 de março, a conjunção, quando a gente citou, né, Mercúrio em conjunção com Saturno, agora a gente cita Saturno em conjunção com Mercúrio. Essa conjunção aí, em virtude aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu, já ocorreu, foi 2 de março, a leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer, bem baixos em relação ao horizonte leste. E aí a gente vai alterar as datas, reparando, né, Saturno cada vez mais elevado em relação ao horizonte leste, até que em 19 de março, a gente aqui está vendo antes do amanhecer, mas como eu citei, você pode ver aí a partir do final da madrugada a leste, sentido onde o Sol nasce, a partir do final da madrugada de 19 de março, a conjunção de Saturno com a fina lua minguante. Então a gente já repara essa transição aí
de visibilidade do planeta Saturno, né, deixou de ser visível a oeste para ser visível inteiramente agora a leste em março. Então é bem interessante acompanhar aí a visibilidade dos planetas e a considerar um ponto interessante, quando a gente viu há pouco ali sobre Júpiter, é que ele se despede em março a oeste, fará essa transição praticamente na virada do mês, né, de março para abril, Júpiter deixando de ser visível a oeste para aparecer aí a leste, e Júpiter ele vai, quando reaparecer a leste, depois ele vai iniciar aquela temporada de visibilidade no céu a leste, até que em 3 de novembro deste ano 2023 será aí a chamada oposição, a melhor período de visibilidade do planeta Júpiter. Já de Saturno, seguindo este mesmo raciocínio, vai ser em 27 de agosto, ou seja, período de melhor visibilidade aí, da chamada oposição de Saturno se dá antes, em 27 de agosto. Já Júpiter será em 3 de novembro. Bem destacada a visibilidade dos planetas e faço um reforço aí para convidá-los para a live dos planetas. Na live dos planetas, a gente também vê ali sobre o período de visibilidade, os destaques envolvendo a visibilidade dos planetas, esses 5 visíveis a olho nu, mas aí também enfatiza outras dicas, curiosidades, informações e até projeto que a gente está trabalhando, estruturando para enfatizar mais a observação a olho nu, com instrumentação e dar mais destaque e trabalhar mais essa parte da experiência observacional. Então fica o grande convite aí para a live dos planetas que a gente agenda e divulga aqui no canal do AstroPE. E também já fica aqui a dica para a live das constelações. Aqui no vídeo dos destaques do céu, a gente tem a visibilidade das constelações. A gente vê aí de uma maneira ampla essas constelações que se destacam no período das noites, então desde as 18 horas até ali meia-noite, o período das noites. Há referência aqui o dia primeiro de cada mês, primeiro de março, hora de referência também 20 horas e o sentido aqui leste. E essas são algumas das constelações de destaques. A gente tem muitas outras também que podem ser apreciadas e observadas. E também lembrando constelações que serão visíveis aí pós esse período das noites, né? Madrugadas também. Na live das constelações, a gente tanto vê essa visibilidade, como também a gente faz um verdadeiro zoom e conhece aí mais sobre as estrelas, objetos que se encontram ali na área de visibilidade das constelações, nebulosas, galáxias, aglomerados, esses que possam existir ali na área da constelação de destaque. Também destacar sobre também a mitologia. E aqui na visibilidade das constelações, nessa visão ampla, a gente tem aqui a constelação de Gêmeos, que aqui é dada de referência 1º de março, então estava ali presente a lua crescente gibosa, constelação de Gêmeos, com as estrelas Castor e Pollux, Alfa e Beta da constelação de Gêmeos. Mais aqui abaixo da constelação de Gêmeos, a gente tem a constelação de Leão, com a estrela Alfa mais brilhante, a estrela Regulus, uma estrela de destaque dessa constelação também, que é bem chamativa, a constelação do Leão. Mais abaixo aqui, a gente pode até deixá-la posicionada, melhor posicionada, a gente tem a constelação aqui de Virgem,
com a Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, que é a estrela Íspica. Essa aqui é uma das constelações-chave para a chegada do outono para o hemisfério sul. É uma de destaque daquelas constelações chaves. E quando a gente fala assim, a exemplo pronto, de Órion, que é referência para o verão no hemisfério sul, aí a constelação de Escorpião para ali anunciar, pré-anunciar ou anunciar o inverno para o hemisfério sul, como também, né, Órion, quando a gente está vendo ali meses antes de dezembro, por exemplo, a gente tem ali ele pré-anunciando ali a chegada do verão e anuncia o verão, especialmente ali no mês de dezembro, esse verão referente aí ao hemisfério sul, como inverno também em junho para o hemisfério sul. Pégaso para o equinócio de primavera no hemisfério sul, e aí constelação de Virgem, uma dessas de destaques, que é a chegada do equinócio de outono para o hemisfério sul. E aproveito aqui para dar a data, né? Destacar a data, é em 20 de março de 2023, às 18 horas e 24 minutos, horário de Brasília, 18 horas e 24 minutos de 20 de março, a chegada aí do equinócio de outono para o hemisfério sul. Então, em março, vamos apreciar as constelações do outono. E outras de destaques, altas no céu, próximo ao zênite, ponto do céu mais alto acima de nós observadores, temos aqui as constelações de Cão Maior, com a estrela Sirius, a Alfa, a mais brilhante estrela dessa constelação de Cão Maior, e a estrela mais brilhante do céu noturno, a estrela Sirius. Temos aqui a constelação de Cão Menor, com a estrela Próximo, a Alfa, a mais brilhante dessa constelação, à esquerda aí da constelação de Cão Maior, e à direita da constelação de Cão Maior, temos aqui a constelação de Carina, com a estrela Canopus, a alfa mais brilhante da constelação de Carina, e ela que é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno. Então temos aqui a extensão da constelação de Carina. E aqui um tanto atravessada pela posição aqui, atravessada no céu, temos aqui a constelação de Hidra. É uma extensa constelação, não é a mais extensa como a constelação Erídano, mas é uma extensa constelação que a gente pode aqui apreciar. Constelação aqui de Hidra. Mesmo não sendo, né, a mais extensa, reparamos que ela é bem extensa, a constelação de Hidra, com a estrela Alphard. Aqui a Alfa, né, a mais brilhante dessa constelação, e discreta, porém brilhante, a estrela Alphard aí, Alfa da constelação de Hidra. E mais ao sul, percebemos aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, seguida aqui da constelação do Centauro, Cruzeiro do Sul, com esse formato bem cônico, né? Fácil assim de identificar, de perceber, formato de cruz. E as estrelas aqui, Alfa Centauri, Rigel Kentaurus, ou, e a estrela aqui, Beta do Centauri, a estrela Radar.
ou Hadar. Então, Rigel Kentaurus, que é a Alpha Centauri, né, do sistema Alpha Centauri, a estrela mais brilhante da constelação de Centauro, e a Beta, a segunda mais brilhante dessa constelação, a estrela Beta Centauri ou Hadar, que fica aqui na constelação de Centauro, vizinha aí do Cruzeiro do Sul. Então, essas constelações também chave aí para o outono para nós aqui do hemisfério sul. Ela até tem um bom destaque para nós aqui do hemisfério sul, a constelação do Cruzeiro do Sul. Esse período de visibilidade no outono é anunciado aí com a observação do Cruzeiro do Sul. É uma constelação chave. Ao que eu observo e vejo nas informações, a constelação de Virgem é mais associada, também pode ser associada para nós, mas é bem associada aí para o hemisfério norte. Mas aqui para a gente, no hemisfério sul, no Brasil, tem um destaque aí especial, né, pela boa visibilidade no hemisfério sul, do Cruzeiro do Sul e Centauro, com constelações chaves para o período aí do outono e período também do inverno. Então, relembrando aí a live das constelações, a gente já repara aí que vai ter boas informações para destacar dessas constelações, Cruzeiro do Sul, Centauro, além das outras também citadas. E o outro destaque é que a gente mencionou logo aí no início do ano, né, em janeiro de 2023, é essa campanha Lembrete e Destaque para o grande evento astronômico de 2023, que é o eclipse solar anular ou anelar, que especialmente vai ser bem apreciado pela área da anularidade, a faixa da anularidade, que cruzará ali as regiões do norte, da região norte e nordeste. Na grande parte do Brasil apreciará um belo eclipse solar parcial, que quanto mais próximo aí das regiões norte e nordeste, você vai apreciar um eclipse solar parcial com mais obscuridade, e quanto mais ao sul, aí essa fração aí da obscuridade do eclipse vai ser menor. Esse eclipse solar anular ou anelar, que ocorrerá aí em 14 de outubro de 2023. Aproximadamente ali a partir das 15 horas, então é à tarde, às 15 horas ali de 14 de outubro. Esse horário, a gente diz aproximado, porque pode variar, dependendo da sua localização, nessa faixa de visibilidade da anularidade, na região norte, na região nordeste. Esse horário aí pode variar e ser aproximadamente às 15 horas, a considerar a região norte. E se você for da região nordeste, pode ser que seja às 15h30 e às quase aí 16 horas. Então a gente não pode dar um horário preciso, porque aí teria que usar uma cidade como referência para poder a gente ter esse horário aí de destaque. Um horário preciso somente a partir aí de um local também preciso. Então aproximadamente aí 15 horas, meados, né, da tarde aí de 14 de outubro de 2023, a gente, inclusive, né, já faço esse destaque, utilizou como uma das edições aí do quadro Observadores das Estrelas, citando esse evento, mesmo assim sendo bastante antecipado, né, a gente utilizou essa live para já destacar informações preliminares e outros destaques, mas é para que o observador possa se planejar, se preparar e, quem sabe, aí poder se deslocar para essa área da faixa da anularidade e querer observar esse fantástico aí, magnífico e raro fenômeno, especialmente para nós aqui do Brasil, né, poder contemplar essa área
da faixa da anularidade cruzando aí o território nacional. Então é muito importante destacar. Então, devido a alguns fenômenos, né, que a gente teve em fevereiro, né, o cometa, a mini-lua, aí eu não, para otimizar o tempo, não tinha mencionado, mas voltamos a destacar esse evento astronômico de 2023, que é o eclipse solar anelar ou anular de 14 de outubro. Então, para que a gente, observador, de maneira nenhuma esqueça, possamos ali, né, nos programar. E a gente vai fazer essa série de lives e vídeos para estimular ali o conhecimento, a informação, as dicas, as orientações, preparativos para essa observação em virtude de ser o alvo, o Sol. Então a gente tem que saber que material utilizar, que instrumentação utilizar, como adaptar, adequar essa instrumentação e outros ações, né, que possam aí fazer parte dessa campanha. É um astro evento que a gente está destacando aí através dessas lives. E agora a gente vai mostrar aqui sobre as fases da Lua. Lembrando que a visibilidade dos planetas e a visibilidade das constelações podem ser aí acompanhado aqui no post dos destaques do céu de março de 2023. O link está aqui na descrição e também tem aqui na descrição o post para as fases da Lua deste mês. E aqui no canal tem já o vídeo das fases da Lua para você ver, rever, assistir, reassistir e também o post, visitar, revisitar, interagir nos comentários também. Mas aqui é sempre a gente adiciona esse bônus, né, prévio aqui sobre as fases da Lua. A Lua cheia de março vai ser no dia 7 de março, a Lua cheia. A Lua quarto minguante em 14 de março. A Lua nova em 21 de março. E a Lua quarto crescente em 28 de março, que a gente até citou ali, estará em conjunção com o planeta Marte. Então essas são as principais fases da Lua em março, no caso as 4 principais fases no mês de março. E aí destaco sobre essas chamadas edições do quadro Observadores das Estrelas. As edições do quadro Observadores das Estrelas, a gente está até focando, né, em um só tema, como foi o caso do cometa, né, o tal cometa verde. Depois fizemos sobre esse eclipse solar anular ou anelar de 14 de outubro. Então, importante destacar como um tema para a gente ter aí mais foco, uma vez que o quadro Observador das Estrelas surgiu com essa necessidade da gente ter mais ainda, além do que já temos nas lives, mas ter mais ainda essa interação, participação, detalhamento ali, envolvimento, e aí a gente poder construir mais engajamento, construir mais conhecimento, experiência e observação astronômica, a fim realmente de que todos nós tenhamos mais conhecimento e aprendizado com o tema ali escolhido. Edições aí do projeto Céu ao Vivo, né, com transmissão do céu, pausadas por enquanto. E temos aí os vídeos drops destaques do céu, que a gente seleciona também aí um tema observacional. A gente faz um vídeo curto em duração, breve, resumido na apresentação, para destacar ali as informações da visibilidade de um fenômeno. E aqui a gente destaca para você visitar aqui na descrição os posts, né? Tem o post dos destaques do céu, das fases da Lua. Então visite e revisite aí o site do AstroPE, divulgue para mais outros observadores do céu, curiosos,
interessado nessa fantástica ciência, astronomia. E também aqui as nossas redes sociais para você acompanhar o AstroPE. Então tem aqui, os links estão aqui na descrição. Então tem aqui a página do AstroPE, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco, o link para a página. Tem um grupo do AstroPE no Facebook. Esse grupo a gente interage com fotos, vídeos, né, postados pelos membros, notícias, comentários, reações, né? Sempre tento ali comentar, reagir, sempre estar participando, pois são muitas informações, né? Não só as publicações, mas também temos outras mídias sociais também para acompanhar. Então tem também aqui, por exemplo, o Instagram, para você acompanhar aí o arroba Grupo AstroPE no Instagram. Muito obrigado a quem já é seguidor do AstroPE no Instagram, né? Um pouco mais aí de 1.100 seguidores, né? Também tem ali comentários, as interações para a gente partilhar. Fico muito agradecido, inclusive, né? É, mais esses comentários, menções, né, com arroba Grupo AstroPE, é, dão mais trabalho, mas aí é bom porque a gente está tendo mais engajamento, mais envolvimento e mais pessoas conhecendo as atividades do AstroPE, a astronomia, em especial aí a astronomia observacional. E aqui no canal também para você curtir, deixar o like, o gostei, muito importante aqui no vídeo dos destaques do Céu de Março, que entra como estreia, a gente acompanha junto aqui no chat do YouTube e quem posteriormente também assistir, sempre importante para esse conteúdo em vídeo, né? Mesmo estreia ou já publicado, né? Já nós nos acompanharmos ali na estreia do vídeo, mas aí você deixar o like e gostei é muito importante, pois ajuda esse conteúdo ser propagado pela aqui, a plataforma do YouTube para que mais e mais pessoas conheçam aqui o trabalho do AstroPE, o vídeo aqui também do Destaque do Céu, os temas, as informações apresentadas aqui com muita dedicação e empenho. E inscreva-se com o sininho ativado. A inscrição é muito importante, pois mais e mais pessoas vão acompanhando nossos trabalhos e aí todo, não só o investimento como o desenvolvimento de aprendizado, a gente está focando numa outra, uma nova fase aqui no canal, então é muito importante ter aí você inscrito no canal com o sininho ativado para que você seja avisado que uma live vai acontecer, pelo agendamento, lembrete, ah, a aba comunidade que ali destaca quando vai ter um lembrete de uma live, um vídeo também postado para que você logo ali possa assistir, interagir nos comentários, deixar o like, eu gostei, divulgar para outros observadores e curiosos também, muito importante, né? Interessados nos temas. E queria aqui, justamente, todas as outras são contribuições em prol do AstroPE, do canal, do site, e também tem as contribuições do tipo que eu digo financeira. Então, quem puder contribuir com qualquer valor, através aqui da chave Pix, que é uma chave do tipo e-mail, tá aqui na descrição, para a conta poupança em meu nome, James Solon, que é do Banco do Brasil, é pix@astrope.com.br, bem fácil assim de memorizar, mas está aqui na descrição, é pix@astrope.com.br e você pode doar qualquer valor, mesmo que ache que é um valor pequeno, mas se possível, doe esse valor, pois a gente está poupando para investimento futuro, para necessidades aqui do canal, fazendo assim um planejamento, né, para um melhor uso, um sábio uso desse recurso financeiro
feito aí através das contribuições via Pix. E queria justamente agradecer quem pode fazer essas doações, já fez, desde já pretende fazer ou fará aqui no mês de março. E também assim as visitas do Acho PE, você que visita, revisita, divulga, ou seja, esse trabalho que você está ali fazendo de divulgar, embora eh, não é uma contribuição financeira, mas é também uma contribuição, e participar ali do grupo do Acho PE, divulgando, né? Partilha os registros do céu, fotos, vídeos, comenta, reage, compartilha, né? Fotos também de outros observadores do céu, notícias. Então, todo empenho e esforço, agradeço e parabenizo quem faz isso também. Ali também no grupo do Acho Pé do Facebook, do site, né? As visitas também, quem compartilha, né? As postagens. Instagram, né? Também quem está ali acompanhando, interagindo, muito obrigado. E também quem faz menção, né? Arroba Grupo HPE, também marcar é importante. E aqui, né? A estreia do vídeo dos Destaques do Céu, quem deixa o like, o gostei, muito obrigado. E a inscrição do canal com o sininho ativado, também agradeço imensamente. Também aqui nos inscritos, né? A gente está aí com quase 17.700 inscritos, né? Logo mais aí, com a ajuda de todos vocês, quase aí 18 mil inscritos aqui no canal do Acho PE. Para mim é um sentimento de gratidão e de uh, fortalecimento para que a gente vá para essa nova fase do canal. Exige mais trabalho, é verdade, mas trabalho e empenho que, como eu venho falando nas lives de fevereiro, a gente fazer tudo isso em conjunto para que a gente engrandeça o conhecimento observacional, o aprendizado e se magnificar e também aprender com essa belíssima ciência que é a astronomia. E tudo isso, agradecer a quem está na estreia aqui do vídeo dos Destaques do Céu, acompanhando aqui através do chat do YouTube, né? O vídeo é gravado, mas entra como estreia. A gente interage ali junto para acompanhar aqui a estreia do vídeo dos Destaques do Céu. Então, muito obrigado pelas palavras de apoio, valorização, carinho, percepção a todo esse trabalho feito com toda é, essa vontade, esse empenho, esse foco para que a gente conheça mais e mais da astronomia e essa, essa interação, né, tão importante no chat, para que a gente vá, né, ali se preparando ao observar os fenômenos, interagindo, já se preparando para mais e mais aí no mês aí de março de 2023. E aqui, né, para destacar, né, é a estreia do computador de alto desempenho na gravação do vídeo dos Destaques do Céu. Quase que estava pronto para poder fazer a gravação do vídeo dos Destaques do Céu de fevereiro. Mais um detalhe aqui, ali, uma sabedoria, uma percepção. Aí fiz ainda com o equipamento anterior. As lives, né? Tivemos a estreia com a live do Cometa. Aí foi feita com o computador de alto desempenho. De lá para cá tivemos outras também, mas aí para estrear a gravação do vídeo dos Destaques do Céu aqui de março, fui tentando ainda, né, ali com um certo treino e mais experiência, fazer as transições, porque pela primeira vez, devido às tecnologias possíveis, posso fazer pausas ali, nessas pausas fazer uma releitura, muito embora eu ainda leio aqui a pauta para sempre proporcionar uma completa informação, um destaque ali para ajudar a respiração, a voz, né? Tudo isso internamente ali nessas pausas de transição, né? Aqui no vídeo, e até para otimizar mais, dar uma encurtada, né? Pois
mais de uma hora, né? Quase uma hora aqui, 1 hora e 10 minutos de gravação, mas ali para deixar mais dinâmico possível. Mas essas informações aqui finais são muito preciosas e importantes para incluir também. Então, muito grato, graças a Deus, graças a vocês, né? A todo um conjunto de ações, fatores, né, escolhas, para que a gente pudesse aqui estar também a estrear no vídeo do Destaque do Céu, aqui do mês de março, computador de alto desempenho. Percebi, né, muita fluidez, mas depois vocês deixam no comentário ou aqui no chat, mas tem a parte dos comentários, né, que podem ser feitas durante o vídeo do Destaque do Céu, a estreia, mas também nessa parte final também, parte de áudio, de vídeo, vai ter mais peso do arquivo, né? Porque pode-se gravar com mais qualidade. Essa qualidade não é só da imagem, áudio, mas também toda a performance, né? A execução aqui do trabalho feito de gravação. Então, muito obrigado, né? Com muita honra, muita satisfação em aqui estrear o vídeo dos Destaques do Céu. Essa gravação é feita estreando aí o computador de alto desempenho. E eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir ao vídeo dos Destaques do Céu em março de 2023. E olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.